Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai possa habitar de forma poderosa em nossos corações, nos fazendo cada vez mais prosperar no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre a glória do Senhor, né? Paulo pede para que nós glorifiquemos ao Senhor, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com a nossa obediência. E ontem, na terça-feira, nós estudamos 2 pontos muito importantes que Paulo cita, né? Usando aqui uma comparação, a linguagem de comparação, na qual ele usa sempre e com muita riqueza espiritual. Ele diz que da mesma forma que Deus, né, ressuscitou o Senhor Jesus, literalmente, o seu corpo físico da sepultura, também ressuscitaria o nosso corpo. E esse corpo, para ser ressuscitado, não deveria ser um corpo entregue à prostituição, né? Um corpo imundo entregue à prostituição, dedicado, consagrado à prostituição e às maldades, né? Para que Deus realmente pudesse ressuscitar. Se Deus, por seu Espírito, né, transforma a carne do homem, né? Não é transformar exatamente a carne do homem, mas submeter a carne do homem a um espírito purificado, aí esse corpo está pronto para ser ressuscitado, né? Mas aqueles que se entregam a esse tipo de paixões, como diz Paulo, né? Paulo usa muito esse termo, com certeza perderão de ser ressuscitados, né? Porque não fez com Cristo, que pegou o seu corpo e submeteu ao poder do Espírito, e esse corpo foi ressuscitado por Deus. E disse também Paulo que ele começa fazendo uma pergunta, né? Vocês, porventura, não sabem que os vossos corpos fazem parte do corpo de Cristo, né? São membros do corpo de Cristo. Ele diz bem claro, né? E a gente vai pegar agora esses membros do corpo de Cristo e vai entregar uma meretriz, vai juntar esses membros, misturar com a prostituição da meretriz. Paulo faz esse questionamento. Portanto, hoje, na primeira pergunta, dando continuidade a esse raciocínio, temos aqui o seguinte questionamento: o que significa se ajuntar com a meretriz? Quem é a tipologia espiritual da meretriz, né? Vamos ler aqui o que está escrito em 1 Coríntios 6,16, que diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne, disse Deus, né? Quando um homem se junta fisicamente com a mulher, quando um homem se deita e tem uma relação sexual, uma relação íntima com a mulher, quando a sua carne se une com a carne da mulher, literalmente, ali está sendo configurado o casamento, né? Então, quando a Bíblia diz isso, era uma só carne, quando a carne do homem, o órgão sexual carnal do homem, né, se junta com o órgão físico sexual da mulher, que ali é uma conjunção carnal, ali é um grande símbolo de que o casamento foi consumado. Quando se torna uma só carne, casamento consumado.
E esse é o sinal bíblico, né, o ponto de partida para a concretização da união, de serão uma só carne, e a base exemplar da concretização, da concretização, né, do casamento. Então, quando nós nos juntamos, é quando o nosso corpo se junta com o corpo físico de uma meretriz, ali está sendo configurado um adultério, uma prostituição, como ele cita aqui, porque naquele momento a gente está traindo Jesus Cristo, que é a obediência, né? Cristo aqui nesse contexto representa um corpo puro, um corpo santo, consagrado a Deus em obediência, né? Para sair desse rumo, para se contaminar, para se prostituir. Então, da mesma forma que nós somos um com Cristo em obediência, a partir do momento em que a gente sai para se unir a outra pessoa, a outra ideia, a outra doutrina, a outro estilo de vida, a partir desse momento está se configurando uma adulteração espiritual, um pecado, uma contaminação. E no que Paulo ensina, assim, sempre com muita abundância, Paulo sempre vai dizer que tudo que está vinculado à carne é para a morte. É para o desejo, é para o engano, é para a morte. E tudo que está ligado ao Espírito, Paulo diz que é o Espírito de Cristo, Espírito de Deus, claro, é para a vida. Ele diz a lei do pecado e da carne e da morte, e ele fala também a lei do Espírito e da vida. São dois contextos que estão rivalizando, que estão de lados opostos, que são inimigos, estão em conflitos, então não tem como se unir com a meretriz e continuar amigo de Cristo. São dois lados que estão em guerra. Se eu me posiciono de um lado da guerra, eu estou contra o outro. Não tem como tentar unir os dois lados, porque são dois lados completamente contraditórios. Há um grande conflito entre esses dois lados. E as nossas atitudes é quem vão dizer de que lado nós estamos. As nossas escolhas, a nossa fé é que vai dizer de que lado nós estamos. Não existe nenhuma possibilidade de nos mantermos neutros nessa guerra. Paulo sempre vai usar com muita abundância, trazendo essa dicotomia, né? Esses dois lados aí rivais. Né? Por isso que ele diz que não devemos aqui nos unir a nenhuma meretriz, claro, usando ainda aquele meretriz no sentido de viver num mundo de fornicação, de prostituição, de impureza sexual, que aqui está sendo utilizado como um tipo de desobediência, né? Aqui não está falando só de imoralidade sexual, está falando de todo tipo de desobediência, todo tipo de maldade, mas está usando esse termo aqui especificamente como um ponto de partida, porque lembre-se que ele está trazendo um caso desse literal à tona, né? O filho que se deitou com a mulher de seu pai. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a nossa oitava pergunta, que diz assim: o que significa se juntar com o Senhor? Que louvor há nisso, juntar-se com o Senhor e não juntar-se com a meretriz, né? Porque juntar-se com um significa separar-se totalmente do outro, né? Quem se junta com a meretriz está totalmente separado do Senhor. E quem se junta com o Senhor está totalmente separado da meretriz. Essa é a ideia. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, diz assim: mas o que se junta com o Senhor é um mesmo em espírito. Então, só recapitulando aqui, que no texto anterior,
Paulo está dizendo que o que se junta com a meretriz é um só na carne, né? Usando ali o termo meretriz, que na Bíblia é muito rico, né? Falando bem claro, né? Mostrando Apocalipse 17, tem a figura tipológica, né? De uma mulher prostituta, poderosa, né? Que devido às suas seduções atingiu um cargo de posição, de poder, de influência política mundial, né? Essa mulher prostituta, assim como Jezabel, que se tornou, entre aspas, a rainha, né? A esposa do rei Acabe, e comandava como se fosse um rei, né? O povo de Israel, com muita dureza. No Apocalipse nós temos uma figura semelhante, no Apocalipse 17, uma mulher poderosa que persegue os santos, né? Que bebe o sangue dos santos numa taça, né? Cheia de imundícias e prostituição, que se deita com os reis da terra, vende o corpo, né? Por dinheiro, por poder, por delícias da carne, toda a riqueza que há lá no Apocalipse 17, né? Então, justamente, esse cenário cria uma contradição. Aqueles que priorizam, né, a sua vida terrestre, a sua carne, a conquista das coisas físicas, contra as coisas espirituais, jamais vão entender o que Paulo está dizendo aqui, né? Nem vai entender o que se faz só uma só carne com a meretriz, está contra Cristo, está imundo. Não vai entender também quando Paulo acabou de dizer aqui no versículo 17, que os que se ajuntam com o Senhor torna-se com ele um só em espírito. Assim como o homem se torna um só em carne quando ele adentra a sua esposa, né? A sua noiva, que passa a ser esposa, assim também, quando nós recebemos, quando Cristo coloca dentro de nós o seu Espírito, neste momento nós passamos a ser um só com Ele. E aí também está caracterizado um casamento espiritual eterno entre nós e Cristo. Então, a quebra, o abandono da guia desse Espírito é semelhante à quebra é semelhante a um adultério espiritual, quando o homem ou a mulher quebra a aliança com seu parceiro, criando arrumando um terceiro ser estranho ali à relação carnal, né? Da mesma forma, quando Cristo coloca em nós o noivo, né, o seu espírito, assim como o homem coloca a sua carne dentro da mulher e forma o casamento, quando Cristo coloca dentro de nós o seu espírito, está concretizado o casamento. A partir daquele momento, nós somos um com Cristo. A partir deste momento, se nós resolvermos, escolhermos sair dessa relação espiritual de obediência, nós estamos caminhando para o adultério, caminhando para a prostituição, caminhando para a transgressão, para a desobediência e saindo completamente deste pacto, desta aliança. O casamento é um pacto, é uma aliança, né? Então, Paulo, usando essa linguagem muito rica e que pode nos conduzir a muitas reflexões de sabedoria sobre essas devidas comparações, comparando a coisa física que a gente vê com o âmbito espiritual que a gente não vê. A gente não vê o Espírito de Cristo em nós, a gente não pega esse Espírito como pega na mão um, um prato, uma colher, um copo, nada disso, né? Então, Paulo está trazendo justamente essas coisas espirituais profundas para que a gente exercite o Espírito, faça uma reflexão e entendamos que a partir do momento que nós somos um com o Senhor, a partir deste momento, o Espírito precisa ser mais forte. Quem deve comandar a vida do homem já não é mais a carne,
Quando a carne desejar possuir algo, ele já questiona, o espírito questiona: para que você vai comprar isso? Por que você está sendo consumista? Você nem precisa disso. O que é mais importante é você comprar isso ou é você viver essa experiência de obediência, não é? Então, o tempo todo, aqueles que estão casados com Cristo e vivendo nesta purificação, precisa proceder assim. A igreja de Coríntios, ela estava muito ligada às questões materiais. A igreja de Coríntios estava mais preocupada com o ter o louvor, ter o reconhecimento, ter o elogio do povo, ser vista porque falava várias línguas, ser vista porque a igreja lá era maior, era que tinha mais recurso financeiro, era que tinha a mais influência de ordem cultural e pessoas com conhecimento de ordem cultural. E nisto a igreja de Corinto estava vivendo uma vida de vanglória e cometendo pecados perigosos, porque neste momento estavam se unindo a uma meretriz, ao mundo, né? Porque estavam esquecendo de realizar as coisas mínimas, não estavam julgando a coisa mínima, não tinha ninguém sábio lá para resolver o problema, não sabiam resolver o problema de pecados como, né, alguém que estava em adultério com a mulher do pai, outros avarentos, outros envolvidos com idolatria, né, uma série de problemas que Paulo vai elencar nos versículos anteriores, né, ele vai elencar 10 tipos de pecados, né? Pecados até agravados, justamente porque a igreja não estava entendendo a mensagem espiritual. E tudo que se aplica à igreja de Corinto, na época de Paulo, também se aplica à nossa igreja na era atual. Então, nós temos que ter a humildade de olhar para o que aconteceu lá no passado, perceber se está ou não o que está acontecendo, com certeza, no presente, e nos mantermos afastados dessa desobediência. Nós não somos obrigados, mesmo que estando numa igreja onde pessoas estejam praticando esse tipo de coisa, nós não somos obrigados a fazer o mesmo, né? A nossa congregação é um corpo, mas a partir do momento em que nos relacionamos com Cristo, todos nós temos um corpo individual. O importante é não se envolver com essas coisas erradas, manter-se firme, puro, né, e limpo com Cristo em um só espírito.